A agricultura natural é um sistema de produção do ramo da agroecologia, um movimento que incorpora ideias socioeconômicas e ambientais na agricultura. Outras escolas da linha agroecológica são a agricultura orgânica, a agricultura biodinâmica e a agricultura biológica, dentre outras. Os alimentos oriundos desses sistemas de produção são chamados de orgânicos, de maneira genérica. Os alimentos orgânicos são produzidos sem a utilização de agrotóxicos, adubos químicos e diversos outros produtos que possam deixar resíduos nos alimentos e ou degradar o solo, as águas e outros componentes do ambiente. Atualmente, as pessoas estão cada vez mais conscientes dos problemas do modelo agroquímico de produção, que emprega adubos químicos, agrotóxicos e outras práticas que trazem impactos ao ambiente. Conhecem também as vantagens do consumo de alimentos orgânicos por seu alto valor biológico e pela ausência de contaminantes químicos que causam danos à saúde. Com isso, o consumo de alimentos orgânicos está crescendo aceleradamente em todo o mundo. Neste videocurso, vamos mostrar como produzir alimentos orgânicos no sistema de agricultura natural. Para a realização desse trabalho, contamos com a experiência e sabedoria do professor Shiro Miyazaka, do engenheiro agrônomo Kunio Nagai e de Newton Miyazaka. Todos são especialistas nessa área e viajam pelo Brasil dando cursos e consultorias para produtores rurais. O interesse pela produção de alimentos orgânicos é crescente, pois permite ao produtor rural conseguir a autossuficiência econômica e energética da propriedade, a preservação de sua saúde e de seus familiares, a preservação da água e do solo e um mercado em expansão, onde pode comercializar seus produtos. Os assuntos abordados no videocurso são a evolução da agricultura em direção à agricultura natural, os problemas da agricultura moderna, os princípios da agricultura natural, a produção de diversos insumos naturais para melhorar as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, as práticas de manejo do cultivo, como fazer o controle de pragas e doenças, como controlar as ervas daninhas e aspectos da comercialização de produtos orgânicos. Nos primórdios da humanidade, os homens buscavam alimento através da caça e pesca e coleta de frutas no meio do mato. Eles tiveram que andar muitos quilômetros, mas a demanda aumentou, porque a população aumentando, então teve que fazer plantação perto da casa onde eles moram. Criou-se então a agricultura de alimentos, abastecer seus alimentos. Ao longo desse tempo, mais de 10 mil anos, praticou-se então a agricultura de reciclagem. Então, o esterco de vacas, o esterco de animais, abastecia o setor agrícola e a forragem abastecia os criação de gados. E essa maneira de exploração agropecuária permaneceu até a Revolução Industrial, quando ocorreu, então, essa agricultura moderna, de uso máximo de insumos industriais, trouxe grande aumento da produção, sem dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, trouxe também efeitos colaterais, como contaminação, erosão, degradação ambiental, êxodo rural. Isso asfixiou praticamente a agricultura, que é o que está acontecendo hoje. E muitos precursores da agricultura natural, alternativa, vieram. Howard, Steiner, Mokichi Okada. Essa gente que previu essa dificuldade da agricultura moderna, pregou a agricultura alternativa, ou seja, a agricultura que recorre novamente à reciclagem de recursos naturais. A agricultura moderna procura maximizar o uso do solo em termos econômicos, sem se preocupar com a degradação ambiental. As operações de revolvimento mecânico intensivo da terra, na aração, gradagem e cultivos, conjugados com a ação das chuvas e do vento, estão trazendo irremediável degradação do solo. O processo de modernização da agricultura, com o pretexto de aumentar a produção de alimentos,
intensificou o uso de adubos e defensivos químicos, sementes híbridas e outros chamados insumos modernos, nos campos agrícolas do mundo inteiro. Em poucos anos, as terras ficaram degradadas e erodidas, fracas e sem vida. Surgiram pragas e doenças afetando gravemente a lavoura. A indústria tratou de criar então os defensivos químicos para matar as pragas e as doenças, acompanhando a intensa mecanização. Criaram também os herbicidas para livrar a lavoura do mato. Nesse contexto, surgiram novos estilos de agricultura alternativa, com base na busca da sustentabilidade econômica, social e ambiental. A agricultura natural surgiu no Japão, na década de 30, e foi idealizada por Mokichi Okada, como alternativa para os problemas decorrentes da agricultura convencional. A agricultura natural nada mais do que uma racionalização e a aceleração do que ocorre como fenômeno da natureza. A força da natureza que procede nesse ambiente, a agricultura natural tira o proveito. É assim que o Mokichi Okada pregou. Então o que acontece? Existe a mata, a gente derruba e transforma em área agrícola, e a agricultor planta arroz, milho, etc. E em 3, 4 anos começa a depauperar essas terras. E temos que mudar de lugar e tem que esperar que a natureza faça recuperar esses solos degradados. Como? Vai acumulando. E sabe-se que para acumular 1 centímetro de profundidade de solo precisa de 300 anos. E nós temos que acelerar isso. De que forma? E adubação verde, incorporação de matéria orgânica, composto, bocagem, biofertilizante, isso tudo vai acelerando a acumulação de matéria orgânica e, em consequência, a formação de solo. A filosofia definida para a agricultura natural pelo seu fundador é que a harmonia e a prosperidade dos seres humanos e de todos os tipos de vida podem ser asseguradas através da preservação do ecossistema, em obediência às leis da natureza e, sobretudo, através do respeito ao solo. O princípio básico da agricultura natural consiste na liberação plena da potencialidade das forças naturais do solo. Várias culturas podem ser cultivadas no sistema de agricultura natural: cana-de-açúcar, citros, hortaliças e café estão entre as mais importantes. Realmente o solo é a parte mais importante para a planta, para a agricultura. Só que no atual conceito que temos de solo, o solo é considerado como um mero substrato para sustentar a planta e onde nós colocamos os nutrientes através da adubação química e com a irrigação, e assim nós estamos praticando a agricultura. Porém, estamos esquecendo da parte mais importante do solo, que é a vida biológica. A parte biológica do solo que é o fundamental nesse processo. Porque a parte biológica, ela influi muito na parte química do solo. Ela, além de fornecer nutrientes, ela também equilibra, proporciona um equilíbrio perfeito entre os elementos essenciais do solo. E outra coisa também, essa parte biológica, é que vai melhorar ou vai dar condições ideais na parte física do solo. Os solos são formados pela decomposição das rochas através da ação de organismos vivos, associados a outros fatores como o clima, o relevo e o tempo. O desenvolvimento gradativo de vegetais permite o acúmulo progressivo de grande parte da matéria orgânica dos solos. Os restos de animais, micro-organismos e outros seres vivos e seus dejetos também são acrescentados à matéria orgânica e ao solo. O homem, por sua vez, pode interferir na ação de todos esses fatores, acelerando a formação ou a destruição de um solo. Pode-se dizer, então, que o homem depende do solo e, por outro lado, bons solos dependem do homem e do uso que deles faz. Os organismos vivos, incluindo o homem, e os micro-organismos são os fatores mais importantes na aceleração da formação do solo, dentre todos os fatores citados anteriormente. Esta figura mostra a composição de um solo ideal,
em termos de volume de seus componentes. Temos 45% de fase sólida, 5% de matéria orgânica, 25% de água e 25% de ar. Isso é o que ocorre num solo de mata, com constante reposição de matéria orgânica. Como componente essencial do solo, a matéria orgânica deve ser preservada e mantida em um nível adequado, que varia de 3 a 5% em função da natureza do solo. O problema é que em nossos solos, o teor de matéria orgânica não chega a 1%. A matéria orgânica, o solo e o humus é tão importante para que o solo tenha vida, para que multiplique micro-organismos que têm grande papel na assimilação de nutrientes. Se fosse só fornecer nutrientes, a gente bastava adubo químico. Só que processa de assimilação na base de osmose. E quando há participação de micro-organismos na assimilação de nutrientes, não ocorre esse fenômeno de osmose. É natural. Então assimila muito bem à medida que necessita e a planta fica sadia. Portanto, precisa muito mais de multiplicação de micro-organismos no solo e, portanto, matéria orgânica, semidecomposta e o humus também. Mas só que eu tenho que explicar um pouco melhor sobre o papel do humus. O humus tem um papel muito importante na propriedade química do solo. Por exemplo, aumento de capacidade de troca de cátions, CTC, que na partícula coloidal adiciona, e no humus adiciona esse nutriente no solo. Acontece que a gente confunde muitas vezes matéria orgânica com humus. Matéria orgânica fornece alimento para micro-organismos se nutrirem e se multiplicarem. Humus é excremento de minhoca, então não serve como alimento para micro-organismos, nem para fungo, nem para insetos. Essa diferença que nós temos que ter e tem que salientar. Nós temos que dar biomassa para o solo e, ao mesmo tempo, adicionar também o humus. O humus e a matéria orgânica afetam positivamente as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. O humus atua como agente cimentante das partículas do solo, formando agregados bastante estáveis. O complexo argilo-úmico formado é mais difícil de dispersar que o agregado de argila. Além disso, o humus pode reter de 4 a 6 vezes mais água do que seu próprio peso, aumentando a capacidade de retenção de água do solo e diminuindo a erosão. Quanto maior a porcentagem de matéria orgânica, maior a porosidade do solo. Isto aumenta a aeração e a infiltração de água. A entrada de ar nos poros é necessária para permitir a troca entre o gás carbônico, expirado pelas raízes e pelos micro-organismos do solo, e o oxigênio do ar atmosférico. O humus e a matéria orgânica também contribuem para diminuir a variação de temperatura diária do solo, pois são maus condutores de calor, o que impede a elevação demasiada da temperatura do solo produzida pela radiação solar. A matéria orgânica contribui para melhorar as propriedades químicas pelo fornecimento de nutrientes essenciais após ser decomposta pelos organismos do solo. A presença de humus aumenta significativamente a CTC, isto é, a capacidade de troca de cátions, pois a CTC do humus é estimada em 150 a 300 miliequivalentes por 100 gramas de material seco, enquanto que a da argila, principal componente do solo, está entre 8 a 100 miliequivalentes por 100 gramas de material seco. Além disso, certos compostos orgânicos podem se ligar a íons metálicos como ferro, manganês, zinco e cobre, que se transformam em metais quelados. Os metais quelados permanecem solúveis na solução do solo e podem ser absorvidos pelas plantas. A biologia do solo também é influenciada pela matéria orgânica. Os organismos que vivem em quantidade imensa no solo são responsáveis pelas atividades biológicas, agindo na dissolução e síntese dos produtos orgânicos presentes. A vida do solo é composta por populações de bactérias, actinomicetos, fungos, algas, minhocas, protozoários e outros organismos,
que contribuem muito para a fertilidade do solo. Para o desenvolvimento desses organismos, é necessário que o solo apresente um suprimento de água, oxigênio, temperatura adequada e matéria orgânica. Em síntese, a vida desses organismos está intimamente ligada à presença de matéria orgânica. Por outro lado, a aplicação no solo de herbicidas, adubos químicos solúveis e outros produtos químicos, como fumigantes e nematicidas, reduzem a população de organismos benéficos. As raízes desempenham um papel importante no crescimento e desenvolvimento das plantas, pois oferecem suporte físico e são responsáveis pela absorção de água e nutrientes. Estas se desenvolvem melhor nos solos macios, formando o que se chama de sistema radicular profundo. A rizosfera refere-se a uma pequena camada de solo adjacente às raízes e radicelas, até uma distância de 1 a 5 milímetros da sua superfície, incluindo as mucilagens que envolvem as pontas das raízes, onde ocorrem intensas atividades biológicas e bioquímicas, e a absorção de água e nutrientes. A matéria orgânica promove maior desenvolvimento das raízes, aumentando assim o volume de rizosfera. Considerando todos os benefícios da matéria orgânica e do humus, as práticas do sistema de cultivo natural visam a aumentar o teor desses componentes no solo. Assim, aprender a preparar e utilizar os insumos orgânicos é parte importante do sistema de agricultura natural. É o que vamos mostrar a seguir. As receitas e o modo de preparo estão descritos também no manual do videocurso, para você consultar sempre que necessitar. A compostagem é o processo de decomposição biológica de resíduos orgânicos de origem vegetal, animal ou de processos industriais. Esse processo de decomposição natural de material orgânico vem acontecendo há milhões de anos na serrapilheira das florestas, ou onde há acúmulo de material orgânico. A compostagem é uma forma de acelerar, sob condições controladas, o processo natural de fermentação e de decomposição. Podem ser utilizados diversos tipos de materiais orgânicos para o preparo de composto, como estercos animais, restos de culturas agrícolas, capins, aparas de grama, torta de mamona, torta de girassol, farinha de osso, enfim, todo material de origem vegetal ou animal. É preciso tomar o cuidado de não utilizar materiais que possuam resíduos químicos que possam contaminar o solo, as plantas e o alimento que será produzido. Na escolha do material, é importante observar a relação entre o seu conteúdo de carbono e de nitrogênio, chamada relação CN. A relação CN ideal é de 30:1, para que os micro-organismos trabalhem eficientemente. Há uma diferença de relação CN entre os diversos tipos de materiais, sendo que os capins, palhas e demais materiais fibrosos têm mais carbono que nitrogênio e, portanto, alta CN. Por outro lado, os estercos de animais e tortas têm alto teor de nitrogênio e baixo teor de carbono. Assim, sua relação CN é baixa. No manual, há uma tabela que apresenta a composição química e a relação CN de diversos materiais que podem ser utilizados na compostagem. Para equilibrar a relação CN da pilha de composto, recomenda-se utilizar uma proporção de 3 partes de material vegetal fibroso para 1 parte de resíduos animais. O composto deve ser montado em um local plano, livre de ventos fortes e próximo a uma fonte de água. A montagem começa com as palhas, fazendo camadas de 30 centímetros no máximo de cada tipo de palha disponível. Sobre as palhas é colocada uma camada de 3 a 5 centímetros de esterco animal ou de resíduo de agroindústria. Depois, deve-se irrigar o material de maneira a deixá-lo molhado, mas evitando-se o escorrimento excessivo de água. A água de irrigação pode ser parcialmente substituída por uma solução de extrato pirolenhoso, na concentração de 1:300. Esse extrato aumenta a população de micro-organismos e acelera a decomposição.
Feito isso, repete-se a sequência: camada de palha, camada de esterco e irrigação, até que o monte fique com a altura adequada. O tamanho da pilha de composto não deve ser maior que 3 metros de largura por 1,5 metro de altura. O comprimento é livre, dependendo da quantidade de material e do espaço disponível. Após a montagem, é preciso controlar a umidade, a temperatura e a aeração do composto. Para manter a umidade adequada, é preciso irrigar a pilha de 2 em 2 dias, com água suficiente apenas para repor a água perdida por evaporação. Excesso ou deficiência de umidade prejudica a decomposição. Para verificar a umidade do composto, aperte um punhado do material com a mão. O material deve formar um torrão, sem esfarelar e sem escorrer água entre os dedos. Quando for feita a revirada do monte, se for observada a formação de um mofo branco em alguns pontos, é porque a umidade está baixa. Para evitar excesso de umidade em época de chuvas, o monte de composto deve ser coberto com uma camada de palha ou com lona plástica. A faixa de temperatura ideal para a decomposição do material varia de 50 a 60 graus centígrados. Temperaturas mais altas podem queimar o material. Para evitar que a temperatura passe de 70 graus, é preciso revirar e irrigar o composto. Para medir a temperatura, pode ser usado um termômetro próprio, de haste longa, que deve ser inserido no interior do monte. Ou pode-se usar pedaços de vergalhão, que são enterrados no monte. Retira-se o vergalhão do composto e toca-se imediatamente com a mão a parte que estava enterrada. Se o calor for suportável, a temperatura está adequada. Se estiver quente demais, a temperatura do composto terá passado do limite e está na hora de revirá-lo. Os reviramentos servem para controlar a umidade e a temperatura do composto pela inversão das camadas. Podem ser feitos manualmente ou com utilização de máquinas, como pá carregadeira, ou outras próprias para essa finalidade. O primeiro reviramento, seja manual ou mecânico, deve ser feito quando o composto atingir 70 graus Celsius. Os outros devem ser feitos sempre que o monte voltar a atingir aquela temperatura, até o composto ficar pronto. Em geral, com 4 reviramentos, a temperatura se estabiliza em torno de 35 graus, quando se considera finalizada a compostagem. Durante a reviragem, é preciso irrigar o composto se estiver com baixa umidade. A compostagem normal poderá levar 60 dias. No entanto, com o uso do extrato pirolenhoso nas irrigações, o período é reduzido para 20 a 30 dias. Terminada a compostagem, a temperatura chega a níveis menores que 35 graus, o que indica que terminou a fase de fermentação e começou a fase de mineralização do composto. Depois de pronto, o composto terá volume de cerca de 1/3 do volume inicial, pois durante o processo de compostagem ocorre redução do volume do monte. Quando está pronto, o composto é um material homogêneo, não sendo possível identificar os materiais de que foi feito. Tem um cheiro agradável de terra e pode ser moldado facilmente nas mãos. Pode ser incorporado no momento do preparo do solo. Ou pode ser usado para adubação em cobertura, com a cultura já instalada. As dosagens variam de acordo com a fertilidade do solo e o tipo de cultura. O bokashi é um tipo de adubo orgânico. Existem várias fórmulas para o seu preparo. A mais simples e econômica é feita com os seguintes ingredientes: 500 kg de terra virgem, de subsolo ou de barranco, avermelhada, mais ou menos seca e peneirada. 120 a 200 kg de farelo de arroz. 120 a 200 kg de esterco puro e seco de galinha. De 50 a 100 kg de farinha de ossos. E 1 litro de inoculante. O inoculante é uma solução líquida de micro-organismos que aceleram o processo de fermentação. Ensinaremos como prepará-lo adiante. Podem ser acrescentados também cinza, tortas, fosfatos, mistura de fino de carvão com extrato pirolenhoso e outros fertilizantes, em função das necessidades do solo e da cultura.
O bocashi deve ser preparado em uma área coberta para proteção contra chuva e sol. Os materiais devem ser misturados aos poucos, o mais uniforme possível. Todo o material deve ser revirado várias vezes para misturar bem. A observação de camadas distintas dos componentes, como vemos aqui, indica que é preciso misturar mais, revirando todo o material. Até que a mistura esteja perfeitamente homogênea, sem a formação de camadas. O inoculante deve ser diluído em cerca de 100 litros de água. Depois, o líquido deve ser aplicado sobre os outros materiais, usando um regador com crivo. Coloque mais água, aos poucos, misturando sempre de maneira que a umidade fique uniforme em toda a massa. Não deixe formar poças. Parte dessa água poderá ser misturada com extrato pirolenhoso na proporção de 1:300. Deve-se atingir 50% de umidade, o que pode ser verificado na prática apertando-se um punhado da mistura na mão. Deve-se formar um torrão, mas sem escorrer água entre os dedos e com uma leve pressão ele esboroa. Se ficar com excesso ou deficiência de umidade, o processo de fermentação será prejudicado. A mistura deve ser toda ajuntada em um monte, e por cima devem ser colocados sacos de aninhagem ou de plástico para evitar o ressecamento da superfície. Com a fermentação, a temperatura do monte se eleva. Quando atingir 60 graus centígrados, deve ser feita uma reviragem. A pilha deve ser desfeita e espalhada. Quando o composto esfriar, amontoa-se novamente o material. Quando o processo de fermentação terminar, o que ocorre com cerca de 5 dias, a temperatura não se eleva mais. O bokashi pode ser aplicado imediatamente depois de estabilizada a temperatura, ou seja, depois de terminar o processo de fermentação, ou pode ser armazenado. O bokashi pode ser aplicado no solo, no momento do preparo para o plantio, e ou na lavoura instalada em cobertura. A dosagem para a aplicação depende da cultura. Uma recomendação geral é de 150 gramas por metro linear de sulco, ou 500 gramas a 1 quilo por metro quadrado. O inoculante tem a função de introduzir micro-organismos numa mistura de materiais orgânicos para tornar o processo de fermentação mais eficiente. Para inocular o bokashi e outros insumos naturais, o produtor pode utilizar inoculantes existentes no mercado, ou pode preparar seu próprio inoculante natural. A ideia é fazer uma espécie de isca para coletar micro-organismos na natureza. Um dos métodos é a coleta na mata ou no bambuzal. Para isso, pegue um colmo de bambu, deixando os nós das extremidades, e corte-o em 2 metades. Cozinhe rapidamente um pouco de arroz cateto, chamado de arroz japonês, só em água, de forma que não fique empapado. Coloque o arroz cozido dentro de uma das partes do bambu. Depois, cubra com a outra parte e prenda tudo com elástico, para que o colmo fique fechado. Coloque o preparado no meio de folhas caídas no chão, no bambuzal, ou no meio de mata fechada, onde se nota a presença de fungos ou mofo branco. O objetivo é capturar micro-organismos do solo que serão usados nos processos de fermentação. Molhe a palha com água. Depois de 2 a 3 dias, surge uma camada esbranquiçada no arroz.